Saudações, alunos e alunas, sou o professor Luiz Wilson e hoje nós vamos estudar a disciplina de coordenação e vice-coordenação escolar. Nossos principais assuntos serão a função do núcleo gestor dentro da escola, o que faz um coordenador, suas tarefas e as habilidades necessárias para exercer a função e, por último, mais importante para aqueles que um dia desejam ser coordenadores, o que não faz um coordenador escolar. Quando nós falamos em núcleo gestor, nós estamos especificamente designando o diretor e o coordenador. E embora o núcleo gestor, como um todo, ele exerça as mesmas funções, geralmente as atividades são divididas da seguinte maneira. Cabe ao diretor ficar com as partes administrativas da escola, como alocação de recursos, conferir o contrato dos funcionários, dos professores, acompanhar se os serviços estão sendo realizados e, claro, responder legalmente pelas atividades da escola. E já o coordenador, além de assessorar o diretor em todas essas atividades, geralmente ele trabalha mais junto aos professores na parte pedagógica da escola. Por isso que é muito importante a gente saber o que geralmente faz um coordenador dentro da escola. Primeira atividade que o coordenador fica responsável é o planejamento pedagógico junto aos professores. Ou seja, quando durante o ano nós temos que planejar as metas, os objetivos escolares, levando em conta qual tipo da clientela dos alunos, que atividade nós queremos realizar, é o coordenador que lidera esse trabalho no sentido de pensar as estratégias e os conteúdos trabalhados ao longo do ano. Isso faz do coordenador, claro, se ele vai ser chefe das pessoas e vai ter que dizer a elas em determinados momentos o que elas devem ou não fazer, a gente entra nas habilidades do coordenador com a mais importante de todas, que é saber se relacionar e liderar o grupo. Para saber se relacionar, a gente tem que ter uma boa capacidade de diálogo e negociação. Não adianta a pessoa querer ser sempre ouvida e não querer ouvir. O coordenador ele precisa sempre estar atento de que ele não pode em nenhum momento favorecer um colega que ele conhece há mais tempo, ou favorecer um outro professor que ele gosta muito, que é amigo dele. Ele tem que ter um tratamento imparcial justamente para favorecer as boas relações. E é com essa ferramenta em mãos que o coordenador pode, através da sua própria atividade, da sua própria relação e do trabalho que ele exerce, liderar. Quando a gente fala em liderar, é um pouco diferente do que uma noção mais antiga quando a gente pensa gestão, que é aquela figura do chefe. O chefe é aquele cara que a gente vê sentado numa cadeira, à toa sem fazer nada, e apontando os dedos e mandando as pessoas fazerem as coisas. Atualmente, quando a gente pensa em liderar, é alguém que dá o exemplo, ou seja, o coordenador ele é um professor formado com uma habilitação a mais para poder ser o coordenador. E cabe a ele também fazer aquelas atividades que ele solicita dos professores. Isso inclui, se o professor tem que tratar bem os alunos, o coordenador tem que tratar bem os professores. Muitas pessoas dão essa indicação, essa sugestão. O coordenador ele é uma espécie de professor dos professores. Então, ele também tem que estudar quando está em casa, planejar as atividades que ele vai realizar com os professores e, inclusive, estudar o trabalho dos professores. O coordenador, geralmente, ele atua fora de sala de aula, ou seja, nas etapas do planejamento, da sugestão dos professores do seu trabalho. E também ele tem que adquirir um feedback, um retorno daquele trabalho do professor em sala de aula. Geralmente o professor tem muito preconceito com o coordenador que quer assistir a aula do professor. Mas essa também pode ser uma estratégia do coordenador, mas que tem que ser sempre colocada de uma maneira que o professor não se sinta agredido ou vigiado. Ou seja, é um recurso possível de ser usado, mas não é o mais comum. Por último, as principais atividades do coordenador são referentes ao planejamento pedagógico. Geralmente, todo início do ano, os professores têm que discutir qual vai ser o conteúdo dado, como vai ser utilizado, e aí é o coordenador que lidera e coordena esse processo. Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, hoje é uma demanda, segundo a LDB 939496, toda escola necessita ter um projeto político-pedagógico. Para quem não se lembra, projeto político-pedagógico é aquele que define quais são as metas da escola, levando em conta a realidade familiar,
comunitária e os problemas enfrentados em todos esses níveis, do familiar até o nacional, qual que é a meta e o objetivo da escola para aquele ano letivo. E esse plano ele pode ser feito pensando de 2 em 2 ou 3 em 3 anos para os anos seguintes, ou seja, é um plano que define a linha pedagógica e qual vai ser a abordagem utilizada, tanto nos temas escolares, quanto nos temas do dia a dia do relacionamento com os jovens. E geralmente quem assina, propõe o plano pedagógico é justamente o coordenador escolar, porque ele está nessa posição privilegiada, onde ele pode acompanhar todo o trabalho dos colegas professores e justamente ver no trabalho mais amplo da escola o que os professores não conseguem ver. É muito comum um professor, às vezes, se dar muito bem com uma turma e não sabe que outros professores têm problemas com aquela mesma turma. E seria papel do coordenador justamente identificar se esse professor ele não tem problemas com uma turma considerada problemática, por que não socializar as tarefas e as atividades desse professor, para que os outros possam tirar suas dúvidas, aprender com ele. E o contrário, claro, também pode acontecer. Às vezes é só um professor que tem problema com uma turma e ninguém melhor que o coordenador para observar o trabalho dos colegas e poder indicar qual seria soluções ou alternativas para aquele trabalho. Por último, dentro desses assuntos das tarefas e das habilidades do coordenador, a gente tem sempre que se lembrar que existe uma diferenciação muito importante quando a gente pensa as escolas particulares e quando a gente pensa as escolas públicas. Geralmente, o coordenador numa escola particular, ele está exercendo um cargo, ou seja, ele faz uma seleção e ele é entrevistado, ele é contratado e pago especificamente para ser coordenador escolar. E aí, como são realidades diferentes, geralmente as pressões e as demandas do coordenador escolar dentro da escola particular são diferentes da escola pública. Já dentro da escola pública, o coordenador geralmente ele exerce uma função, ou seja, ele entra para a escola como um professor, seja temporário, seja concursado, e aí depois de algum tempo trabalhando naquela escola, depois que ele tem a formação desejada, aí sim ele se candidata como professor a exercer a função do coordenador pedagógico dentro da escola. As principais diferenças são as seguintes. Exercendo o cargo de coordenador no ensino privado, geralmente o coordenador ele trata mais com os alunos, resolvendo problemas de aprendizagem de disciplina com os professores. Ou seja, é muito comum ter uma confusão entre o coordenador e o supervisor escolar ou aqueles assistentes de disciplina, aqueles guardas que ficam nos corredores vendo a disciplina dos alunos. Por isso é importante a gente sempre ter esse cuidado. Não é que o coordenador ele não trata com os alunos, mas geralmente a gente tem que ter cuidado para, dentro do espaço de uma escola particular, não ficar assoberbado com o trabalho resolvendo problemas dos alunos de disciplina e esquecendo que o coordenador também é responsável pelo trabalho pedagógico, pela questão dos planejamentos e de como os professores estão dando as suas aulas. Já quando a gente pensa na escola pública, o coordenador ele também resolve problemas dos alunos e dos professores, mas ele fica numa situação um pouco diferente, porque geralmente como ele é visto como alguém que já era professor, era um igual e agora está exercendo uma função diferente, mas continua sendo professor, as cobranças que ele sofre são diferentes daquelas da escola particular. Geralmente na escola pública, o coordenador ele acaba, ao invés de tendo foco mais nos professores, no planejamento, que seria o natural do coordenador, ele acaba tendo que suprir as outras necessidades da escola, como atraso de professores ou falta de professores, até mesmo às vezes falta um funcionário da limpeza e da cozinha, e aí o coordenador ele tem que fazer essas atividades que não são atividades de coordenação. E aí, mais uma vez, é como a questão da escola particular, né? Não é que você não possa ajudar os alunos na particular. Também não é que na pública o coordenador ele não possa auxiliar a escola em atividades quando alguém falta. Mas a partir do momento que essas atividades prejudicam o trabalho do coordenador, aí sim nós temos que ter esse cuidado. Por último, para todos aqueles que vão ser um coordenador um dia, vão inevitavelmente passar por alguns problemas. Geralmente, quando tem algum problema na escola, o diretor
é importante demais para resolver tudo e o professor está sempre em aula para poder resolver. E aí a gente tem que se lembrar que uma escola não são só professores, coordenadores e diretores. Nós temos a parte do secretariado, nós temos as merendeiras, nós temos as pessoal da limpeza, a gente tem o porteiro, o zelador. E muitas vezes o coordenador ele tem que saber avaliar muito bem dentro da escola, além do trabalho dos professores e de auxiliar a direção, se os outros profissionais da escola estão exercendo o seu trabalho corretamente. Porque é muito comum o coordenador assumir funções que não lhe dizem respeito. Na escola pública, muitas vezes a gente tem alunos com muita dificuldade de aprendizagem, realidade familiar às vezes é muito difícil e às vezes o coordenador se pega na função de assistente social, de psicólogo. Muitas vezes o coordenador tem que acompanhar um aluno em casa para ver como é a relação familiar. E aí é sempre lembrar da linha tênue que divide. Se um dia você se perguntar como coordenador, como é que eu sei que eu estou cruzando a linha, estou fazendo trabalho que eu não deveria fazer? É só você se perguntar se o seu trabalho de planejamento, coordenação pedagógica e acompanhamento do trabalho dos professores está sendo prejudicado. Se os professores começarem a se queixar da ausência do coordenador, ou aparecerem muitas dúvidas, ou o trabalho pedagógico dos professores ficar com muito desleixo, ficar distante do que foi definido pelo PPP, pelo Plano Político Pedagógico, então a gente acende na nossa mente o sinal vermelho. Está na hora de parar e de reavaliar se o coordenador não está fazendo atividades demais dentro da escola. Bem, pessoal, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado, né, das indicações da aula de hoje. E a gente tem sempre que se lembrar que ser professor é sempre continuar estudando. Então, hoje nós vimos as funções do núcleo gestor, as tarefas e atividades do coordenador e os cuidados que o coordenador tem que ter. E aí eu queria chegar agora um pouco mais pertinho de você que está assistindo o vídeo e lembrar que o trabalho do professor requer sempre que ele continue estudando e pesquisando. Então, procure no material escrito, procure em sites da internet, procure outros vídeos sobre o assunto para que você possa aperfeiçoar a sua atividade e seja um professor, um coordenador cada vez melhor. É isso aí, até a próxima. Valeu!